Olá, alunos, internautas que estão aí conectados no canal do YouTube da Escola Dr. Júlio de Carvalho. Sou o professor Elton Viana, da disciplina de Filosofia, e a nossa aula de hoje vai decorrer do mito, das primeiras explicações mitológicas, até a filosofia com os pré-socráticos, tá certo? Então, o primeiro ponto a destacar aqui são as explicações por volta do século 12, 11, 10 a.C., certo? Então a nossa abordagem vai ser de acordo com a cultura grega desse período, certo? Onde as explicações eram dadas através da religião. Então todas as informações, as explicações eram dadas pela religião, que no caso era uma religião politeísta, ou seja, eles cultuavam vários deuses, certo? Esses deuses, eles tinham atribuições. Nós podemos compreender como poder, certo? Então essas atribuições faziam com que o povo grego temessem a esses deuses. Temessem os seus castigos, as suas fúrias e assim por diante. Ah, professor, quer dizer que eles acreditavam nisso? É porque estavam inseridos na sua cultura. Essas ideias, esses pontos, estavam inseridos na cultura grega. Estavam inseridos no pensamento imaginário, místico daquele povo. Certo? Então, diante disso, eles tinham medo de se rebelarem contra esses deuses. Com o passar do tempo, que o homem precisou comercializar, com a invenção da moeda, com a invenção da escrita, o homem passou a conviver com outros grupos, com outras colônias. A partir de então, eles perceberam que tudo aquilo que eles cultuavam, que eles acreditavam, outros grupos, outras colônias não tinham aquele pensamento que eles tinham. Aí era um ponto para eles pensarem, para eles ficarem assim, duvidosos. Poxa, por que nós temos a crença no Poseidon, deus dos mares, Afrodite, deus do amor, o grande Zeus, deus dos deuses, e assim por diante. E o povo tal, o grupo tal, não tem esse pensamento. Por que eles não acreditam? Por que eles cultuam outros povos? Então foi a partir daí que eles começaram a se questionar, certo? Mas isso foi passado de anos, séculos, certo? Para que chegassem até os pré-socráticos, por volta do século 6, século 5 antes de Cristo. Bom, pessoal, os pré-socráticos eles antecederam Sócrates, por isso que o próprio nome diz pré-socráticos, que vieram antes desse grande nome da filosofia, tá certo? Eles também são conhecidos como filósofos da natureza ou filósofos da physis, só ressaltando aqui que o termo physis quer dizer natureza, tá? Vem do grego. Então, eles buscaram compreender a existência do mundo, dos planetas, dos fenômenos através da natureza. Porém, eles investigaram racionalmente, usando, vou usar outro termozinho aqui do grego, o logos. Logos quer dizer razão, que tem relação com a nossa mente, com o nosso raciocínio. Tá certo? Então foi na natureza, na physis, que eles buscaram compreender a origem de tudo.
tá? E dentro da natureza, eles buscaram a arqué. O que é arqué? Arqué é outro termo grego que significa princípio, origem. Então eles buscaram na natureza esse princípio, esse elemento originário de tudo que existe no mundo, tá? Então cada pré-socrático que foram surgindo dentro das suas escolas filosóficas desse período, eles tinham um elemento primordial, um elemento que eles identificavam como sendo aquele que vai dar origem a tudo no universo, tá certo? Então, o primeiro pré-socrático que a história traz para repassar dentro aí do período pré-socrático foi Tales de Mileto, certo? Tales viveu em Mileto, por isso que é Tales de Mileto. Mileto é uma cidade, uma polis, uma cidade-estado grega, certo? E que ele viveu lá. Então lá ele formou a escola jônica, juntamente com Anaximandro, que é outro pré-socrático, e Anaxímenes. Então eles faziam parte ali da escola jônica, que estava inserida ali no período pré-socrático. E nós temos vários outros, turma. Temos Demócrito, Leucipo, temos Parmênides, Heráclito. Então são uma gama de pré-socráticos, tá? Porém, estes tiveram assim uma relevância maior dentro da história da filosofia. Quando se fala em pré-socráticos, estes são os mais citados, tá ok? Cada um deles vai analisar um elemento natural, a arqué, para dizer, para formular as suas teorias que vai dar base para compreender a existência de tudo no universo, tá? Só lembrando que esse elemento é um elemento natural. Então as teorias pré-socráticas, elas circulam em torno aí da investigação da natureza para explicar a origem de tudo, certo? Lembrando que o foco destes filósofos era a compreensão da origem de tudo. O foco deles era a natureza. Como eu falei, eles antecederam Sócrates. No período do Sócrates, a centralidade da investigação filosófica vai ser o homem, a dialética, a abordagem, comunicação, certo? Bem como os outros, Platão, Aristóteles, que vão tratar de política, de ética e assim por diante. Tá certo, pessoal? Então, obrigado pela companhia de todos e até a próxima aula.